Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você. Salve, pedregulhos! E não pedregulhos. Para quem não é de Itara, Itara é a terra da pedra alta, é a terra da pedrada. E quem mora em Itara é pedregulho. Você que não é de Itara, também seja bem-vindo ao vídeo, ao canal. Hoje vamos pegar o primeiro ponto específico para tratar da Ora Pro Nobis. Vamos falar de espécies, curiosidades e identificação. Pelo menos a identificação das nossas aqui do sul, né? Que tem um maior problema. Qual que você pode comer, qual que não pode comer, qual você pode comer in natura, qual você só pode comer cozida. Então vamos dar uma passada por tudo isso. Mas antes de mais nada e antes de tudo, se não estiver fazendo nada da vida, dá um clique, curte o vídeo, compartilha se for o caso, porque você não vai achar em lugar algum um material assim tão extenso sobre a Ora Pro Nobis. E além disso, infelizmente, não vão poder ser vídeos curtos. É impossível. Não tem como sintetizar tanta informação sobre essa danadinha em pouquíssimo tempo. Então, os vídeos vão ter que ser um pouquinho maiores, certo? E já se preparem. E vamos começar a brincadeira. Vamos começar pela primeira curiosidade. Desculpe. Agora que está essa discussão da Anvisa proibindo a comercialização dos produtos à base de Ora Pro Nobis, suplemento de Ora Pro Nobis, e aí sempre volta aquele papinho bobo. Qual é a Ora Pro Nobis verdadeira? A Ora Pro Nobis verdadeira são todas. E por acaso, em torno de 26 espécies de Ora Pro Nobis, que vocês vão dar uma olhadinha aqui. Cada uma destas imagens é uma espécie de Ora Pro Nobis. São 9 espécies brasileiras e o restante que você só vai encontrar lá fora, na América Latina, seja aqui na América do Sul, na América Central, Cuba, República Dominicana valoriza muito a Ora Pro Nobis lá na terra deles, que vamos ver daqui a pouquinho em algumas espécies, algumas curiosidades. Então, todas essas são Ora Pro Nobis. Algumas comestíveis, algumas ornamentais apenas, algumas protetivas para segurança patrimonial, mas todas Ora Pro Nobis. E até onde sabemos, todas comestíveis. Só que nem todas se comem. Porque é diferente ser comestível e comerem. Todas devem, até onde sabemos, são comestíveis, mas nem todas são comidas. Se vocês quiserem, só para ter um vislumbre, a relação delas. Vou deixar um pouquinho na tela, só para, se vocês quiserem, vocês terem acesso. É claro, fiquei bem na frente, o palhação, né? Vamos colocar mais para cá, então. Pronto, saí da frente. É claro, se vocês forem pesquisar em alguns sites da internet, vai ter uma relação imensa, de mais ou menos assim umas 30, 40, eu acho que até 50 espécies tem na lista. O detalhe é que não são espécies. Vamos pegar um exemplo. A Pereschia aculata Miller, que é a nossa Ora Pro Nobis branca. A que a gente diz por aí que é a verdadeira. Não, é a nossa Ora Pro Nobis usual. É diferente. É a Ora Pro Nobis
branca, ela tem 6 variedades. Inclusive, a Ora pronobis dourada, que ela é uma variação da Ora pronobis branca. A Ora pronobis branca, ela é a Pereschia aculeata Miller. E a dourada, Pereschia aculeata Miller, variedade godsefiana. E assim segue. A Ora pronobis branca tem 6 variações. A Ora pronobis a Bleu, ela é a mesma que a Ora pronobis corrugata. E assim vão se somando. Mas são variações da espécie. A espécie mesmo, a gente tem conhecimento, é isso. Cadê? Isso. Em torno de 26 espécies. Ok? Vamos voltar para elas. Deem mais um vislumbre, que inclusive espécies lindíssimas. Aliás, é uma característica da Ora pronobis, das flores dela serem todas espetaculares, né? Algumas são micros, pequenas, pequenininhas mesmo. Algumas são praticamente bonsai, como lá na fileira de baixo vocês podem ver. E algumas, é claro, são tamanhos enormes. Uma curiosidade já sobre a nossa aculeata, que é a Ora pronobis branca. Vamos começar já falando sobre o nome da danada. Ora pronobis. Esse nome vocês só vão encontrar aqui no Brasil mesmo, que é a Ora pronobis a branca, que é a Pereschia aculeata. Tem algumas histórias sobre a origem desse nome. Uma história é que um padre, visitando as casas da paróquia em Minas Gerais, ele acabou entrando numa casa e comeu aquele frango, que era uma delícia, que era de comer rezando, literalmente. E ele perguntou o que tinha naquele frango. E era a Ora pronobis. Então ele, ao saber que obviamente não se chamava Ora pronobis, porque a gente chama também de lobrobró, trepadeira limão, e ao saber da planta que estava ali no meio daquele frango, ele colocou as mãos para o alto e Ora pronobis, que significa rogai por nós. Já outra história, que é muito mais divertida, então é a que nós preferimos. O padre rezava a missa. E atrás da paróquia do padre, atrás da capela, tinha uma Ora pronobis imensa. E a população aproveitava para roubar. Mas o padre era brabo. Então, sempre a população ficava de ouvido atento. Quando chegava no fim da missa e o padre vinha com aquela frase característica, Ora pronobis, todo mundo carpia o gato. Essa é muito mais divertida. Mas está aí algumas origens do nome Ora pronobis. E vamos já agora dar uma olhada direto nas espécies. Claro que não vou passar pelas 26 espécies, né? Então vamos ver as principais. Começando pelas de fora do país. A Pereschia poepide. Essa Ora pronobis, ela é interessante. Ela cresce nos Andes, no Chile, e para nós é irreconhecível. Porque ela faz, na verdade, uma almofada. Uma enorme almofada. De espinhos, obviamente. Que toda Ora pronobis tem espinho. Mas ela não cresce, não é trepadeira, não vira arbusto. É uma almofada.
E você só vai encontrar ela lá no Chile, nos Andes. E uma particularidade, uma grande parte das espécies da Ora pronobis correm risco de extinção. Porque todas elas são endêmicas e ficam restritas a um local específico. Por exemplo, tem algumas na República Dominicana que só tem na República Dominicana e em Cuba. Desapareceu dali, esqueça. Ela não se cria mais em lugar nenhum. Essa, a Poepide, mesma coisa. Ela só vai se criar ali nos Andes. Em lugar nenhum mais. Acabou ali, acabou a espécie. Pereschia marcanó. Essa Ora pronobis, ela é da República Dominicana. E, inclusive, ela é uma importante flor da República Dominicana, de muitos estudos, porque ela está literalmente à beira da extinção. Tem poucas espécies catalogadas na República Dominicana, e você só vai encontrar ela lá. Então tem todo um movimento para manter a espécie viva, a espécie ainda se reproduzindo, e não está sendo muito fácil, não está sendo muito... Enfim, é uma flor bem característica da República Dominicana, importante, estudada por fins botânicos e a caminho da extinção. Quisqueiana. Essa também é na República Dominicana. Um pouquinho mais espalhada. Você vai encontrar ela na República Dominicana e em Cuba. Na República Dominicana, ela não é nada mais, nada menos que a flor símbolo do país. Uma Ora pronobis. Bonito isso, hein? Ela é a Rosa de Bayahíbe e a flor símbolo da República Dominicana. Uma Ora pronobis. Essa já podemos considerar, de repente, que ela seja uma com tanto potencial quanto em questão social, quanto a nossa Ora pronobis branca. Essa é a Pereschia guamacho. Na Colômbia, desde tempos ancestrais, ela é consumida pelos indígenas da região. Não a folha, não as flores, mas esse frutinho. Vocês que já conhecem a Ora pronobis, é difícil vocês encontrarem o fruto com espinho. Vocês vão encontrar na variedade branca mesmo. No restante das espécies, dificilmente vai encontrar frutos com espinhos. Essa, por exemplo, o fruto dela, ele não amadurece, ele sempre vai ficar verde desse jeito, e ele é coberto de folhinhas, que nem o fruto da Ora pronobis branca, só que sem espinho. E se não amadurece, como saber que está perfeito para colher? Porque ele é doce. Segundo eu li, porque obviamente não tem como ter acesso, o fruto é doce. Desculpe. E para saber que ele está bom, vai perder todas essas folhinhas que cobrem o fruto e vai cair do pé. E aí a população vai lá, colhe, fazem bebidas típicas da região, que é com o fruto da Ora pronobis, o fruto guamacho. E tá aí. E sem dizer que é uma bela de uma árvore, hein? E aí já vai outra curiosidade. A maioria estrondosa das Oras pronobis, elas são arbustos ou arvoretas. Arvoreta, a gente diz, até uns 4 ou 5 metros de altura. A única trepadeira é a nossa Ora pronobis branca.
o que já ajuda na identificação, né? Porque é a única Ora pronobis trepadeira. As outras todas são arbustivas ou arvoretas. Pronto, facinho de identificar. E essa tá aí, uma bela de uma arvoreta. E só consomem os frutinhos. Aqui já passamos para dentro do Brasil. Se vocês forem procurar, por exemplo, no Mercado Livre, a Ora pronobis, vocês vão encontrar muito ela com o nome de quiabento. Porque é óbvio, né? Por causa da mucilagem. Que, caso vocês não saibam, mucilagem absorvem água e criam gelatina. Quanto mais água, mais eles absorvem e mais cria aquela gelatina. E a Ora pronobis tem essa baba, como um quiabo, que é justamente a mucilagem. E por isso chamam de quiabento. Só que não são. O verdadeiro quiabento é a Pereschia zentneri, que você vai encontrar lá no sertão baiano. E é uma planta que nem se usa tanto para comer o ser humano. É mais para o pasto animal, é forrageira e principalmente para proteção. Uma cerca viva do quiabento, vocês não têm noção. Tem relatos até do trabalhador que estava podando o quiabento e quase perder a mão por ser espetado com espinho. O espinho ficou lá dentro, infeccionou, o sujeito demorou para ir no médico, quase perdeu a mão. O que não é nada difícil também da gente conseguir com as nossas variedades daqui. Tanto com a rosa, quanto com a branca, com a dourada, com a laranja, que nós já vamos ver. E isso a gente vai ver lá no vídeo sobre segurança e paisagismo. Os cuidados para se ter com essa danada. Mas o quiabento também é uma flor de importância nacional, pela importância que tem dentro do sertão baiano. Temos aí o selo criado para o quiabento, as flores, como sempre, lindas, e o fruto, que se assemelha muito ao fruto da Ora pronobis rosa. Só que a planta é bem diferente. Tem muito mais espinhos, é muito mais agressivo. E está lá no sertão baiano. Agora, partindo para as nacionais, aqui vocês podem ver a expansão da Ora pronobis. Onde nós vamos encontrar ela hoje? Claro que encontramos ela um pouco já no Velho Mundo, mas principalmente América Latina e um pedaço da América do Norte. Porque está pintada os Estados Unidos, mas não é tão disseminado assim. É pouco. É principalmente da América Central e América do Sul que a gente vai encontrar a maior variedade de Ora pronobis. E endêmica só da América Central para baixo. Do México para cima já não temos Ora pronobis endêmicas. Não que tenha conhecimento, pelo menos, né? Ora pronobis laranja. Nós temos 3 espécies de Ora pronobis que nós podemos comer 100% in natura, sem medo de ser feliz. É a Ora pronobis laranja, a Ora pronobis branca e a Ora pronobis dourada, que é a branca, né? Então são 2 espécies. Desculpe. Essas 2 espécies nós podemos comer tranquilamente qualquer parte da planta.
Óbvio que o caule você não vai comer, porque ele é rígido, né? Mas vai comer o broto. Então, tanto a Ora pronobis laranja quanto a Ora pronobis branca, nós vamos poder comer o broto, a folha, o botão, a flor, o fruto verde e o fruto maduro. Ou seja, é a planta inteira. Podemos comer à vontade. Inclusive, a Ora pronobis laranja, a Pereschia bleu, ela é tida como a mais bonita das Ora pronobis. Justamente porque a flor dela, além de ser esse laranja que chega do laranja claro até o vermelho, ela não é pequenininha como as outras flores. Ela dá uma flor grande. Conseguem ver a minha mão? O círculo com os dedos? Dá uma flor grande e muito bonita. E floresce muito mais que a Ora pronobis branca. Que a Ora pronobis branca floresce só durante alguns meses durante o ano. Ela já floresce o ano inteiro. O problema, a Ora pronobis laranja, ela é da Amazônia. Eu, como sou do sul, já tentei cultivar ela aqui e sem chance. Não aguenta o inverno. Infelizmente. Então você precisa de um clima mais temperado, mais tropical para manter essa Ora pronobis, que inclusive também é tida como uma das mais saborosas. A mais bonita, a mais saborosa. O fruto dela, como já falamos, sem espinho, rende uma bebida muito saborosa, porque ele é ácido. Então rende uma bebida muito saborosa. E tá aí. Bem que eu queria. E vocês vão encontrar ela tanto como Ora pronobis Pereschia bleu, como Pereschia corrugata. Vai ser a mesma planta. A Ora pronobis laranja. Ok? A Ora pronobis rosa. Mesma distribuição. Daquela lá era principalmente a Ora pronobis branca, aquela primeira, e agora a Ora pronobis rosa, mas é praticamente a mesma distribuição. Se você for pegar espécie a espécie, por exemplo, a Ora pronobis, tanto a rosa quanto a branca, vocês vão ver uma distribuição pela Europa inteira, quase, em alguns pontos, pela África, mas principalmente continua na América. Mesmo porque lá para a Ásia temos a moringa oleífera, que já é um potencial alimentar enorme, tanto alimentar quanto medicinal, é fantástica também. Então tem as suas concorrências. Claro que nenhuma chega aos pés da Ora pronobis, mas eles têm das suas. Pereschia grandifolia é a nossa Ora pronobis rosa. A diferença: você não pode comer in natura. Você vai encontrar muita gente que vai falar que come ela in natura. Nunca passou mal. O problema é que pode passar mal. A Ora pronobis laranja e a Ora pronobis branca não tem a mínima possibilidade de você passar mal. Em estudos de laboratório, que a gente vai ver lá na questão nutricional e farmacológica, em estudo de laboratório, em pesquisa com ratos, para você ter um impacto dos agentes antinutricionais da planta, da Ora pronobis branca, por exemplo, você precisa comer 5 quilos por quilo do organismo.
Entendeu? Para cada quilo que você tem que comer 5 quilos. Então é um absurdo. É impossível. Não tem como fisicamente você se intoxicar com a Ora Pronobis branca. E até você vai encontrar uns videozinhos aí falando sobre os efeitos antinutricionais, que não é bem assim, não pode comer ela de qualquer jeito, é perigoso. Não. Com a Ora Pronobis rosa, ok. Que ela tem o oxalato de cálcio. Algumas pessoas são mais resistentes e, além disso, outra curiosidade, qualquer planta, seja a Ora Pronobis, seja a taioba, que é a planta que mais dá problemas de mandar a gente para o hospital, a punk mais perigosa, qualquer uma dessas, se você cultivar ela mais no sol, ela vai desenvolver mais agentes antinutricionais. Mais oxalato de cálcio. Se você desenvolver ela mais à sombra, ela vai reduzir esses agentes antinutricionais. Tanto que, em relação à taioba, a taioba mansa, que é a que a gente come normalmente, ela pode se tornar taioba brava se você cultivar ela no sol pleno. Então, tem muito disso. São plantas. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que a planta, ela não quer te alimentar. Ela não quer curar a tua doença. Tudo que ela faz é pela sobrevivência dela. Nós estamos só roubando, nós estamos só surrupiando. Mas não é para nós. Então, essa coisa da a planta fazer bem, não, a planta está se defendendo. A gente é que vai tirar o proveito nosso. E a Pereskia grandifolia, a Pereskia rosa, para nós, aqui do sul, é muito resistente ao inverno. Ela dá uma árvore, uma arvoreta, não tão bonita, convenhamos. As folhas dela são viçosas, são maiores que a da variedade branca. É a que floresce com maior facilidade. Às vezes você tem uma mudinha de 10 centímetros que já está com um buquê de flores. E por toda a vida dela, ela vai florindo. Ela vai apresentar um fruto aqui em cima. Parece uma maçã verde, que não recomendo você dar uma mordida nessa maçã, que é amarga. Até hoje eu não vi uma utilização para o fruto da Ora Pronobis rosa. Mas você pode consumir normalmente. A questão nutricional dela se equipara à branca. Mas só que não é aconselhável que você consuma in natura. Tem quem coma? Tem. Não é aconselhável. Só isso. Você pode utilizar ela ainda para fazer farinha, pode secar como você seca a branca, faz farinha, refoga, coloca no feijão, coloca no arroz, coloca no frango do padre da Ora Pronobis. Só não, por favorzinho, não coma crua. Não vale a pena correr o risco. Se você quer comer crua, planta branca. Pronto. E acabou o problema. E falando da branca, chegamos nela. Ora Pronobis branca, aí sim é a nossa tradicional. Não é a verdadeira. Verdadeira todas são. É a nossa tradicional. Como já disse, a Ora Pronobis branca, você vai comer o broto, a folha, a flor, o botão da flor, o fruto verde, o fruto maduro.
A Ora Pronobis branca também vai ter essa coisa, essa diferença de ser criada no sol e ser criada na sombra. Se você cultivar a Ora Pronobis branca no sol pleno, ela vai desenvolver muito mais vitamina C e antioxidantes. Então a questão medicamentosa dela, de minerais, vai ser muito maior. A questão preventiva, a questão de saúde preventiva vai ser muito maior. Agora, se você cultivar ela na sombra, ela vai desenvolver muito mais proteína. Então a questão alimentar dela vai ser melhor. Então você pode escolher para que você quer a sua Ora Pronobis. Se você quer para alimentação, você pode potencializar. Se você quer para a questão de saúde, também pode potencializar. Você escolhe. E o melhor, planta uma em cada lugar. Assim você tem de tudo. Yes? É uma das flores mais lindas que vocês vão ver. Quem já viu uma floração de Ora Pronobis sabe do que estamos falando. Vamos falar lá na questão paisagística, mas a flor dela dura somente um dia. Às vezes nem isso. O que fazer então para ter essa maravilha toda? Plantamos muito. Aqui, por exemplo, eu tenho em casa uma cerca-viva de 40 metros de comprimento. Isso garante que eu tenha uma floração de meses. Começa em março a minha floração e às vezes vai até junho. Às vezes com maior intensidade, às vezes com menor intensidade. E por isso tem também o potencial melífero, que vocês não têm noção de como atrai a abelha essa belezura. Principalmente a abelha sem ferrão. Se existir abelha sem ferrão perto da tua localidade, com certeza vão encontrar a tua casa. Mamangavas, abelhas nativas. Óbvio que aparece também algumas abelhas com ferrão, a europeia. Mas muito maior volume das abelhas sem ferrão. O perfume dela é semelhante a um perfume de laranjeira, mas eu diria que mais intenso. Se você tem rinite, como eu tenho, durante a floração é um período que você arranca o nariz. Depois você costura de novo. Mas vale a pena. A beleza é excepcional. E a alimentação das abelhas, mesma coisa. Já a Ora Pronobis dourada, que está aí no mesmo quadro. As 3 fotos de cá são da Ora Pronobis branca normal, espécie Ora Pereschia aculeata Miller, e as 2 fotos de lá são da Ora Pronobis dourada, Pereschia aculeata Miller, variedade godsefiana. A diferença: a Ora Pronobis branca, ela é extremamente prolífera e agressiva. Tanto que em muitos lugares ela é considerada não uma maravilha da natureza, mas uma planta daninha. Porque, como já dissemos, é a única trepadeira Ora Pronobis. E quando colocada num ambiente onde ela possa se desenvolver, ela domina o lugar. Ela sobe para a copa das árvores, toma a copa, é uma coisa mais linda ver uma copa toda florida. Mas acaba abafando. Ela se espalha pelo chão, ela é trepadeira quando ela tem onde subir. Se ela não tiver, ela se espalha no chão fazendo um tapete de espinhos. Que também, quando floresce, é a coisa mais linda, mas é um tapete de espinhos. E só tem ela ali. E no meio de um bosque,
ela cria uma barreira intransponível, porque a gente vai ver lá na questão de segurança e paisagismo. Ela cria uma barreira intransponível. Então, em muitos lugares, a Ora pronobis branca ela é tida como uma planta invasora, uma planta daninha, que é muito difícil de erradicar. Porque se uma folha dela cai no chão, pode enraizar. E além disso, a Ora pronobis ela pode se reproduzir pela folha, pela estaca velha, pela estaca nova, pelo fruto. A semente dela germina. Que normalmente, quando é espécie assim, que brota com tanta facilidade, elas são estéreis. Não é o caso da Ora pronobis. A semente dela também germina. Qual a diferença entre a semente e a estaca? Se você plantar a estaca da Ora pronobis, ela vai herdar a maturidade da planta-mãe. Então, por exemplo, a minha, ela floresce muito. Então, as estacas que eu retiro da minha, no próximo ano, plantadas hoje, no próximo ano, elas já podem florir. Já pode dar 2, 3 florzinhas, pouquinha coisa, mas já pode florir. Porque ela vai herdar a maturidade da planta-mãe. A semente não. A semente é uma planta nova. Então ela vai demorar aí os seus bons 4 a 6 anos para a primeira floração. Então por isso a gente sempre vai utilizar a estaca. Que aí ela já é uma planta madura. E a Ora pronobis dourada? É a planta de dondoca, a planta de apartamento. Eu não consegui encontrar nenhum estudo especificamente sobre a Ora pronobis dourada, mas nós levamos a crer que ela tem um potencial de beta-caroteno muito maior. Pela cor dourada, obviamente. Então, possivelmente, ela tenha muito mais antioxidantes. O problema, para nós que gostamos da plantinha, o problema da Ora pronobis dourada. O crescimento é lento. A Ora pronobis branca, ela demora 3 meses para se fixar no solo. Passando esses 3 meses que ela enraizou, se espalhou, as raízes, a planta aérea está estacionada. Passou esses 3 meses, ela vai que nem rojão. Ela vai soltar um estolão de até uns 2 metros de comprimento, e esse estolão você pode ir passando pela cerca, direcionando, e depois começa a soltar as laterais. Isso em rápido. Em 1 ano, você já pode ter uma planta pegando vários metros. A Ora pronobis não, dourada não. Tanto que é uma planta de apartamento. Você pode colocar ela num vasinho, como pode ver lá em cima, na foto de cima, ela está num vasinho pendurado. Coisa que você não vai conseguir fazer com a Ora pronobis normal, a branca. Ela vai manter num vasinho e é dourada, é diferente da amarela, porque a branca, se você deixar ela sem água, ela vai ficar amarela. Mas aquilo lá é diferente. É dourada, é uma cor ouro. Então é facilmente de você distinguir. A planta é igualzinha, os mesmos espinhos, também é trepadeira, mas pela cor você vai identificar. Detalhe, se você quiser ter ela como ornamento na tua casa, você vai ter que deixar ela pegar sol. Porque ela fica dourada dessa forma no sol. Se você levar a Ora pronobis dourada para a sombra, ela vai ficar verde como a Ora pronobis branca. Ah, não sabia, hein? Estava preocupado que comprou a Ora pronobis dourada e de repente ela ficou toda verde. Ora. Inclusive, aqui, ó. Vamos se aumentar. Podem ver.
ela não é um amarelo, ela é um dourado. Os brotos é um dourado com um leve tom de vermelho. Esse mesmo tom de vermelho tem também na Ora Pronobis branca. Quando a folha é nova, ela tem esse tonzinho de vermelho também no broto. E a Ora Pronobis dourada, então, tem a folha dourada com um tonzinho de vermelho na folha nova. E quando a folha já fica mais adulta, perde esse tonzinho de vermelho e fica um dourado. Magnífico. Que é o que nós estamos vendo ali. A flor dela é difícil ver. Porque como o crescimento dela é tão lento, é difícil ver a flor dela. Mas vai ser a flor branca. Como vocês podem ver na foto de baixo. Na foto de baixo ali, ela está florindo. É a flor branca. Por isso, é a Ora Pronobis da variedade branca. Só é uma variação diferente. Quanto ao consumo, podem consumir numa boa. Da mesma forma que a branca. Tranquilamente. Pode comer ela crua, pode chegar ali no pé, tirou, plac, manda para dentro. Pode colocar em suco verde, pode cozinhar. O problema? O crescimento devagar. Ela não vai produzir o bastante para você se alimentar. Esse é o problema da variedade dourada. Então a gente tem a variedade dourada para questões mais ornamentais. Porque para alimentação ela não produz o bastante, porque nós quer comer. Um adulto normal, eu sou grande, eu tenho 1,90. Mas um adulto normal, de 1,60, 1,65, consumindo aí em torno entre 8 a 10 folhas, tem tudo o que você precisa. Não precisa se preocupar com mais nada. Porque 8 a 10 folhas por aí vai dar aí em torno de umas 150 a 180 gramas de Ora Pronobis. Vai te dar tudo o que você precisa. Mas só que se você pega a variedade dourada e tira 10 folhas por dia, em 3 dias você está sem planta. Captou? Então não adianta. Para consumir, tem que ser a Ora Pronobis branca. Até tem jeito de você manter ela num vaso, mas aí precisa de uma poda frequente e um cuidado muito grande, porque se você der uma adubada, porque num vaso daí vai ter que adubar, obviamente. No normal, ela é um cactus. Faltou falar isso. Todas as Ora Pronobis, elas são cactus. Mas só que elas são cactus tão antigos, que não perderam as folhas. Bonito, hein? São cactos que pararam na evolução, não chegaram a perder as folhas. São cactáceas. Mas enfim, você até consegue manter a branca num vaso, mas vai ser muito custoso. E a produção também não vai ser muito grande, porque vai ser um arbustinho, né? Não tão bonito, diga-se de passagem. Mas dá para se fazer. Se você está em apartamento e quer ter a tua Ora Pronobis para consumo, dá para se fazer. É melhor do que nada. E vocês sabem o suplemento que vocês compram, que agora está proibido pela Anvisa, né? Vocês lá na frente, quando a gente for falar da questão nutricional, vocês podem fazer a farinha em casa também. Aqui no sul, por exemplo, que a geada ela vai queimar boa parte das folhas, se não todas as folhas, a planta vai sobreviver, óbvio. Mas as folhas podem queimar todas com a geada. Você pode fazer a farinha da Ora Pronobis e manter para utilizar durante o inverno, tranquilamente.
pode fazer o sumo, bater no liquidificador, colocar em saco de geladinho, deixar na geladeira. Pode congelar as folhas. Mas isso a gente vai ver lá pra frente. Estou me passando. Como se não tivesse sobrando tempo, né? E aí, faltou uma para nós falarmos. Vocês já devem ter ouvido. Estou fazendo sensacionalismo agora. Para! Bertalha alba. Bertalha coração. Muita gente já ouviu falar da Ora Pro Nobis sem espinhos. Muita gente já ouviu falar. Pois é isto. Não existe Ora Pro Nobis sem espinhos. Todas têm. Afinal de contas, já falamos, é um cacto. Não existe cacto sem espinho. Essa planta, ela não tem todos os efeitos nutricionais e preventivos medicamentosos que a Ora Pro Nobis, mas é bem semelhante. Muito abaixo, mas semelhante. Principalmente o formato. A Bertalha tem várias espécies também, mas a mais consumida é essa, a Bertalha coração. A folha dela lembra um pouco a Ora Pro Nobis. A folha dela tem uma mucilagem parecida com a Ora Pro Nobis. A diferença: a mucilagem é muito mais suave que a Ora Pro Nobis. Não tem nem comparação. Ela tem mal uma lisguinha. O sabor: a Ora Pro Nobis ela tem um sabor neutro, levemente azedinho por causa da vitamina C. Tanto que um dos nomes dela, vocês lembram? Trepadeira limão. Porque ela tem um sabor azedinho pelo excesso de vitamina C que ela tem. Principalmente se você criar ela no sol. Chega a ser até um pouquinho amarguinho. Já a Bertalha, ela tem um sabor meio terroso. Sabe? Quando você come carpa húngara, sabe? Ela tem um gostinho levemente terroso. Onde é muito consumida a Bertalha é no Rio de Janeiro. Enquanto que a Ora Pro Nobis você vai encontrar um real consumo mesmo de responsa, você vai encontrar em Minas Gerais, onde tem um comércio ativo. Lá é uma planta, já não é mais punk em Minas Gerais, ela é uma planta comercial mesmo. Vende-se os brotos principalmente. E a Bertalha é consumida no Rio. Mas aqui na região sul, você vai encontrar muito mais Bertalha do que Ora Pro Nobis. A Ora Pro Nobis, vamos lembrar, a branca é nativa do Rio Grande do Sul. De toda essa região, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Dependendo da chácara que você entre, no mato, você vai encontrar a Ora Pro Nobis. Tranquilamente. Mas a Bertalha você vai encontrar em qualquer lugar que você pare o teu carro. Você está andando na BR, para o carro. Em descampado, onde tenha mato, para o carro. Entra um pouquinho no mato, você vai ver a Bertalha. Em tudo que é canto. Eu, pessoalmente, não sou chegado na folha. Mas a Bertalha, a Bertalha coração, é a única variedade da Bertalha que tem os bulbos aéreos. Estão vendo? Bem no meio ali, tem a foto de cá, duas fotos de lá, e bem no meio tem a foto do bulbo aéreo. São pequenas batatinhas irregulares que ela dá em todo o tronco da trepadeira. E essas batatinhas também têm uma leve mucilagenzinha
Mas você pode cozinhar na comida normal, como se fosse uma batatinha. Tipo caramoela, que também tem a lisguinha, né? Então você pode cozinhar ela normalmente. Você pode fazer uns aperitivinhos. Pega um bom tanto desses bulbinhos, dá uma ferventada, uma branqueada, né? E depois frita em óleo bem quente. Só joga um salzinho por cima, é um belo de um petisquinho e saudável. E além disso, ela também tem uma floração que não chega a ser feia, aqui na foto de cá. Se dá para fazer uma parede verde, porque ela cresce, se prolifera, vocês não têm noção. Ela chega a crescer 4 centímetros em um dia. Então ela cresce muito e cresce rápido. Você pode fazer um telhado verde, você pode fazer uma parede verde. E durante a floração, ela vai fazer essa cortina branca. Porque a flor dela dá um cacho imenso, de até 40 centímetros, cheio de florzinhas brancas. E com muita, fica uma parede branca. É excepcional. Além disso, ainda tem o tubérculo da terra. Esse mesmo tubérculo que você vai comer da parte aérea dela, a parte que está enterrada também vai dar daí um tubérculo, mas daí grande. Minha mão é grande, então um tubérculo grande, que você pode comer como se fosse uma batata. Você descasca e vai ser semelhante ao caramoela. E tá aí. Bertalha alba, porque tem a Bertalha rubra, que ela é muito mais tenra, não tem tanto esse gosto terroso. Você pode comer o broto dela, pode comer a planta inteira. Essa daí você não pode comer o broto, que ele é fibroso, ou a planta é fibrosa. Mas a Bertalha rubra, ela é lá da Ásia. Então, pelo menos aqui no sul, ela sofre. Sofre muito, pobrezinha. Então, é mais difícil de achar. Naturalmente, você não vai encontrar a Bertalha rubra. Só vai encontrar as outras bertalhas nacionais. Que tem a Bertalha coração, tem a Bertalha vermelha. Mas a melhor de todas, Bertalha coração, que você vai reconhecer, primeiro, pelo formato de coração da folha, que é a única que tem esse formato de coração na folha, ó. E além disso, os bulbinhos. É a única que vai apresentar esses bulbos. Ok? Tá aí. Ora pronobis sem espinhos. A Bertalha alba. Bertalha coração. Vamos agora para identificação dessas belezuras. Só para encerrar. Por que a moleza? Para lá de moleza. Vamos lá? Pelo menos aqui no sul, nós não vamos conseguir encontrar a Ora pronobis laranja. Como eu já disse, é frio. Durante o verão, até consegue manter ela numa boa. E ela vem crescendo, viçosa, a coisa mais linda do Tata. Chega o inverno, você pode cobrir, pode levar para dentro de casa, como eu fiz. Perdeu o Playboy. Só se você manter ela numa estufa. Mas considerando que ela vai dar uma arvoreta de uns 3,5 metros, 4 metros, 4,5 metros, então é bem complicado. Só se for daí numa estufa daquelas de vidro, enormes, né? Mas é bem complicado. Agora, quanto às nossas espécies que encontramos aqui no sul, já é muito mais fácil. Começando pela folha. Temos aqui. Putz, agora eu vou ter que tirar Muita calma nessa hora. Eu vou ter que tirar o chroma key, porque senão não vou conseguir mostrar para vocês. Pronto. Melhorou, hein?
Começamos pela folha. A Ora Pro Nobis dourada, vocês já sabem. É facinho de vocês distinguirem. É a única que vai ter essa cor característica. Se ela estiver sendo criada na sombra, esqueça. Vocês não vão saber qual é qual. Porque na sombra, ela vai ser idêntica à variedade mãe, que é a variedade branca Pereskia aculeata Miller. Então, vocês vão só saber que é a Ora Pro Nobis dourada se ela tiver com um mínimo de luminosidade. Tá aqui um broto. E para terem uma noção, vamos comparar com um galho da Ora Pro Nobis branca. Diferente, hein? Não tem como confundir. Agora vamos pegar a Ora Pro Nobis rosa. Essa é que vocês têm que ter mais cuidado para diferenciar, né? Porque se você comer a dourada enganado pela branca, não tem problema nenhum. É a mesma espécie. Não vai fazer nada de mal. Agora, se você come a rosa confundindo com a branca, já é complicado. Então, vamos à variedade rosa. Como já falamos, ela floresce com muita facilidade. Então, se a planta for adulta, muito facilmente você vai encontrar ou ela florida, que temos aqui, inclusive, uma flor dela. Lindinha, né? Como já dissemos, característica das Ora Pro Nobis. Todas são belíssimas. Todas. Principalmente as flores. Começando pela diferença das folhas. Aqui nós temos uma folha da branca, Pereskia aculeata Miller, e aqui uma folha da Pereskia aculeata grandifolia, que é a variedade rosa. Vocês podem ver uma diferença marcante entre elas. Aqui, deixa eu sair aqui. Aqui. A Ora Pro Nobis branca, ela é lanceolada. Ela tem uma pontinha, ó, bem característica. E ela tem um formato de gota. O Zé Gotinha. A espécie rosa, ela é muito mais arredondada. Podem ver, deixa eu soltar aqui a branca. Ela tem um formato muito mais larga, muito mais arredondada. E não é lanceolada. Ela até tem um pequeno biquinho, mas como ele dobra para baixo, acaba se perdendo. Então fica uma folha quase redonda. O tamanho. A folha da Ora Pro Nobis rosa costuma ser muito maior do que a Ora Pro Nobis branca. Mesmo que cresça bastante, porque tem folhas muito grandes da Ora Pro Nobis branca, ela dificilmente vai chegar no tamanho da Ora Pro Nobis rosa. Além disso, entre março e junho, que está no... Não, entre março e agosto, mais ou menos, que está na fase de floração e frutificação, a Ora Pro Nobis branca ela vai reduzir o tamanho da folha. Vai ficar uma folhinha pequenininha. Vai ser difícil encontrar uma folha grande, só dos galhos muito velhos. A Ora Pro Nobis rosa não. Ela floresce o ano inteiro. Dá mais que chuchu na serra.
Então ela sempre vai ter as folhas grandes. Sempre. Os espinhos. A Ora Pronobis branca, ela vai contar com 2 tipos de espinhos. Aliás, outra curiosidade. Pereschia aculeata. Isso significa que essa pereschia, ela não tem espinhos. Mas como assim, Botini? O que ela tem são acúleos. O espinho, ele faz parte da integridade, da estrutura da planta. O acúleo não. O acúleo é como se fosse um excesso de material na pele da planta. Tanto que você pode simplesmente tirar um espinho. Pronto. Ficou sem um espinho. Com a mão mesmo. Tirou a folha. Estão vendo o espinho ali? Ó. Saiu o espinho. Porque ele tá só na superfície da planta. Ele não é estruturado. Ou seja, ele é um acúleo. Inclusive, vamos ver, tem aqui uma faquinha. Vamos fazer porque é divertido. Óbvio que é impossível lidar com a Ora Pronobis sem se espetar. Eu já estou acostumado, mas aqui eu vou tirar a pele dela. E como vocês podem ver, a baba é complicada, né? Sai o interior do caule, a fibra, lisinho. E aqui nós temos toda a casca, com as folhas, com os espinhos, que não são espinhos, são acúleos, justamente por isso. Ele não faz parte da estrutura da planta. E por sinal, é o que torna ela tão perigosa. Porque esses espinhos, eles saem com facilidade, quebram com facilidade. Então, fincou na tua carne, vai quebrar, vai ficar lá dentro, vai inflamar, terrível. Então, quando a planta é nova, ela vai ter 2 espinhos em formato de unha de gato. Conseguem ver, né? Quando ela for muito nova, quando ela for um broto, esse broto aqui, esse aqui que é comercializado lá em Minas Gerais. Agora ele está murcho, eu colhi ele ontem. Para você saber se pode comer o broto até onde, primeiro, os espinhos, podem ver que eles não são pretos, que nem daquele outro galho. Eles são rosa. E esse espinho, ó, ele não vai te ferir. Você pode arrancar ele. Ou até melhor, você pode só picar ele e colocar na comida. Você pica o broto inteiro e coloca na comida. Nem se preocupe com o espinho. E você vai saber até onde você pode comer no broto, porque ele quebra. Viu só? Ele quebrou, você pode comer. Porque ele não criou a fibra, não criou esse núcleo. Quebrou, você pode comer o broto com tudo. Não precisa tirar o espinho, não precisa tirar nada. Come com tudo. Pica, coloca no suco verde, coloca no meio da comida, tranquilamente. Então, na fase de broto, esse espinho é rosa. 2 espinhos rosa, que crescem em cima da folha. Quando a planta
fica um pouquinho mais velha, estamos falando da Ora Pronobis branca, o espinho vai se tornar preto. Preto e quebradiço. Cadê? Aqui. Vai se tornar preto e quebradiço. Tira a folha. Quando a planta ficar um pouquinho mais velha, vai começar a crescer um outro espinho. E vai cair a folha. Então vamos ter 2 espinhos para cima, para baixo, quero dizer, e um espinho mais para cima. Vão ficar 3 espinhos, formato de unha de gato. Ela vai ficar adulta. Adulta, a planta vai desenvolver uns espinhos tipo agulha. E meus caros, não queiram saber o que é esse espinho dentro da tua carne. Para vocês terem uma ideia, podando com uma luva de couro, esse espinho atravessou a unha do dedão e, obviamente, quebrou. Porque olha aqui. Ele é hiper quebradiço. Então, é muito cuidado para lidar com essa planta. E por isso ela tem um potencial tão grande para se tornar uma planta daninha. E quando a planta daí for completamente adulta e velha já, a terceira idade da planta, esses espinhos, que aqui temos 3, que formaram junto com os espinhos em formato de unha de gato, eles vão ser vários espinhos. 5, 6, 7, vai ser um chumaço de espinho desses. Você vai reconhecer a planta completamente adulta. Já a nossa espécie rosa não vai ter o espinho. É difícil isso daqui. Aqui, pronto. Ela não vai apresentar o espinho tipo unha de gato. Ela vai direto ter os espinhos tipo agulha. E não são tão quebradiços. Eles saem com mais facilidade. Cadê? Aqui. Eles saem com mais facilidade e saem mais inteiros. Então, para proteção residencial, não é tão canal. O negócio é a branca mesmo. Mas para identificação, se você pegou um galho novo e tem só espinhos tipo agulha, você está falando com a variedade rosa. Se você viu folhas arredondadas, você está falando com a Ora Pronobis rosa. Se você viu o ano inteiro um buquê assim na ponta da folha, você está falando da variedade rosa. Porque a variedade branca ela vai dar vários cachinhos na planta inteira. A variedade rosa é na ponta do galho. E olha o tamanho dessa folha. Eu tenho mão grande, ó. Então, por isso essa tem também muito potencial na alimentação. Só que cozida ou branqueada. Branquear é você só dar um susto de calor. Como o espinafre, sabem? É a mesma coisa que o espinafre. Vocês só jogam uma água fervente em cima ou dão uma leve fervidinha que ela vai perder o oxalato de cálcio. Facinho. Ok? Então, recapitulando, que eu não quero ninguém com problemas. Folhas.
Ora pronobis branca, lanceolada. Ora pronobis rosa, arredondada. Tamanho, ora pronobis branca, costumeiramente vai ser bem menor. É claro, por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo já tem uma folha que a variedade branca é maior. Mas, no normal, a folha adulta costumeiramente vai ser maior na variedade rosa. Espinhos. A ora pronobis branca vai ter os espinhos tipo unha de gato. Enquanto que a ora pronobis rosa vai ter espinhos tipo agulhas. Estamos falando de brotos jovens. Muito fácil de identificar. Ok? E é claro, pelo próprio caule também, podem ver que são bem diferentes. É muito mais grosso o caule jovem da ora pronobis rosa, enquanto que a ora pronobis branca, fino, ele já é bem resistente, então ele não precisa engrossar. E, principalmente, a ora pronobis branca é uma trepadeira. A ora pronobis rosa, ela é um arbusto. Aqui na região, onde que vocês vão encontrar a ora pronobis rosa com muita facilidade? No Parque Itaimbé. O Parque Itaimbé tem pelo menos umas 3 árvores de ora pronobis rosa, ali mais ou menos na altura da Tuiuti. Podem até tirar esse taquinho ali, porque direto ela se reproduz muito por estaca, né? Então ela quebra com muita facilidade, com qualquer vento, porque ela quebra e vira uma nova planta. O negócio é povoar e reproduzir, povoar e multiplicar e reproduzir e povoar toda a face da terra. Então vocês vão achar ali a ora pronobis rosa, muito facilmente. A ora pronobis branca, aí já é mais complicado, é pela internet. Em muitas floriculturas e agropecuárias hoje já tem para vender mudas de ora pronobis e ora pronobis dourada, que lembramos, o potencial é mais enfeite, paisagístico, colocar num vaso, para apartamento. Mas vocês vão achar com alguma facilidade. Algumas emateres também vão ter estacas. Por exemplo, aqui em Itaara, eu sempre deixo lá uma caixinha com as estacas de ora pronobis, que é só ir lá e retirar gratuitamente, principalmente pelo potencial que a gente vai ver depois, nutritivo e medicamentoso e preventivo. E é isso. Em questão das espécies, algumas curiosidades e identificação, para vocês não comerem enganado a espécie branca, confundindo com a rosa ou vice-versa, tá aí. Foi um vídeo completo. Agora, semana que vem, a gente pega o próximo tema. Ok? No mesmo bate-dia, no mesmo bate-canal. Novamente, tem que ser um vídeo relativamente longuinho, né? Deixa eu ver aqui qual que vai ser o tema. Qual que vai ser o tema? Qual que vai ser o tema? Qual que vai ser o tema? O próximo é uso paisagístico e protetivo de segurança. Ok? Espero que tenha sido bom para vocês, porque para mim foi bom. Foi bom para vocês. E nos vemos na próxima.